Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou hoje, dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, período de confinamento. Eu estou hoje, através da iniciativa que eu comecei ontem, vamos dizer assim, de maneira mais interessada efetivamente da minha parte, em divulgar a minha poesia através do YouTube. Não reparem, o meu óculos quebrou. Esse óculos aqui é da minha ex-mulher ou era da minha mãe, não sei. E dá para enxergar direitinho com ele. Sem óculos não tem nem como, né? Então eu já de cara no YouTube, quando pensei em começar a divulgar mais a minha obra, eu já gravei um poema. E uma amiga me fez um lembrete muito pertinente, que era justamente para eu me apresentar, porque muitas pessoas não conhecem a minha trajetória, digamos, literária, até porque há muitos anos eu não publico livro, né? Eu tenho postado meus poemas mais nas redes sociais, principalmente no Facebook. E em livro ou qualquer tipo de impresso, livro, jornal, há muito tempo que eu não publico. Então meu nome é Júlio Polidoro, meu nome artístico, né? Meu nome é Júlio César Polidoro, eu nasci aqui em Juiz de Fora em 1959, no dia 29 de julho. Eu escrevo desde muito cedo, estou com 60 para 61. Digamos que a poesia, efetivamente eu comecei a esboçar os primeiros versos por volta dos, imagino, não tenho exata certeza, dos 13, 14 anos. Mas antes eu já tinha já era um aficionado à literatura, já tinha uma certa facilidade para a escrita, já gostava bastante de escrever. Perdão. Peço desculpas pelos barulhos eventuais que surgirem, eu também não tenho uma estrutura de edição, de produção de imagem, essas coisas todas. É bem caseiro o vídeo e já peço desculpas de antemão pelos ruídos. Então eu comecei muito cedo. Nos anos, para não ser muito longo, nos anos 70, muito próximo do início dos anos 80, no final dos anos 70, eu mantive contato. Eu já tinha um projeto de livro, eu já escrevi, já tinha bastante tempo. E eu consegui, em 78, saindo da empresa na qual eu trabalhava, vendi um aparelho de som que tinha, peguei meu aviso prévio, meu pai me deu uma ajuda bastante substancial também. Consegui fazer meu primeiro livro de poemas, que foi o 13 Poemas Essenciais. Este livro eu lancei no ano de 1979, com 20 anos de idade. A ilustração da capa feita pelo Vinícius Chagas, que é um amigo de longa data. E um livrinho muito simples, muito simples. Poucas páginas. E foi meu pontapé inicial, vamos dizer assim, na literatura. Logo depois, muito tempo depois, né, 79, só em 1990, 11 anos depois, eu vim publicar meu segundo livro, que é o Pequenos Assaltos. Este livro já é um pouco mais profissional, porque nós já tínhamos a chancela da Edições Delira, que na verdade era uma editora pro forma, ela não existia oficialmente, não era uma editora regulamentada, mas era. A Delira foi a revista que o grupo ao qual eu pertenci, de certa forma ainda pertenço, publicou uma revista chamada Delira. Houve 2 edições somente da Delira. Eu estive afastado da Delira, estive muito envolvido com o movimento kardecista e me afastei de tudo praticamente. Quando a revista retornou e eu fui compor, ser um dos componentes do conselho editorial da Delira, efetivamente me tornei me tornei um dos editores.
ia sair uma publicação, nessa publicação da terceira Delírio ia sair um texto meu, e infelizmente a revista não vingou, ficou só nos dois únicos exemplares, nas duas únicas edições anteriores, que foram muito bem recebidas pela crítica brasileira. Muita gente boa de peso nos agraciou. Bem, a revista Delira, anterior à revista Delira, nós fizemos um folheto chamado Abre Alas, que foi talvez o nosso grande divisor de águas, que nos abriu muitas portas. Muitos de nós prosseguiram, eu de uma maneira mais modesta, né, interrompi o processo de publicação, fiquei nos meus 4 livros. Esse aqui é o terceiro, é o Orla dos Signos. Eu fui contemplado pela Lei Murilo Mendes em 2001, eu publiquei meu terceiro livro, e o último só em 2004, que foi, digamos, o livro mais bem produzido, já como editora, né, com a Nanquim Editorial, junto com... Eu recebi pela segunda vez o patrocínio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura. Esse livro ficou muito bacana, realmente ficou muito bonito. Ele veio com o prefácio do Fernando Fiorese, que é um grande parceiro, um grande amigo, um grande poeta e escritor também. Um prefácio muito bonito. O texto de orelha, eu fui honrado, né? Aqui o marcador é muito bonitinho também. O texto de orelha, eu fui honrado com nada mais nada menos que Carlos Nejar, grande poeta gaúcho, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, é um imortal lá da Academia. E também outro prêmio, né, que eu posso dizer assim, foi o Antônio Brasileiro, grande poeta e crítico baiano, que tem um livro maravilhoso chamado Da Inutilidade da Poesia. Até fiz um poema em homenagem a este livro do Antônio, né, em homenagem ao próprio Antônio. O Antônio Brasileiro me honrou também com o texto da contracapa. Fiquei muito feliz com esse livro. O Orla dos Signos não tem prefaciador. E me esqueci, né? Em Pequenos Assaltos, outra honra imensa que tive foi o prefácio do meu irmão, meu querido amigo, poeta de mão cheia, professor, assim como Fiorese, antropólogo, Edmilson de Almeida Pereira. Enfim, ao lado de Rufato, Luiz Rufato, José Santos, Iacir Anderson Freitas, também outro grande poeta. O Rufato hoje é um nome mundial, né, na literatura. É muito honroso para mim ter participado de maneira efetiva, né, principalmente nos anos 80, 90, deste grupo. Foi uma honra muito grande. Me sinto honrado até hoje. No meio, né, eu tenho mais perdidos do que achados, porque com as mudanças, né, eu, mais de uma vez, não tenho vergonha de dizer que eu vendi boa parte da minha biblioteca para sebo, que ia acumulando muita coisa, eu nunca tive muito espaço para guardar, e na verdade nunca tive muita paciência também. No meio das minhas pesquisas, achei a carta que a Olga Savary, infelizmente, partiu com essa doença terrível, nessa pandemia terrível. Uma carta que ela me endereçou quando, na oportunidade que eu mandei para ela o livro, o outro Sol, uma carta muito generosa, muito elogiosa da parte dela, agradecendo pelo poema que eu dediquei para ela, né? Oportunamente eu vou até falar esse poema que eu dediquei para a Olga Savary. Essa carta é de 2005, pouco tempo depois de eu ter enviado o Outro Sol, o livro que eu publiquei, ter mandado para ela. Tem também um estudo do Iacir, 4 estudos. Ele faz uma análise sobre um poema meu que é o Indeciso, muito bacana também. As antologias aqui, Il Corpo Dissonante, eu não sei pronunciar, em italiano, uma tradução que a poetisa, a esposa do Edmilson, Prisca Augustoni. Esse livro saiu lá na Europa, lá na Itália, me parece, não sei se na Suíça, na Itália, não sei exatamente o percurso. Tem também Poesia em Movimento, nosso amigo Jorge Sanglar organizou essa antologia, da qual eu também tenho a honra de fazer parte. Alexandre Faria, professor do UFJF, também organizou essa antologia, da qual eu participo. Na Itália,
também da Universidade de Lete. Também participei das publicações. A Livre Espaço, o pessoal lá da região do São Paulo, lá de Santo André, se não me engano, é isso mesmo. Uma turma muito boa, Dalila Teles Veras, um abração para você, Dalila, você está sabendo que eu estou guardando aqui ainda nos meus tesouros, né? Em 1990, eu fui agraciado, fui finalista do Prêmio Cidade de Belo Horizonte de Poesia. Esse ano, em 90, meu querido Iaci foi o primeiro colocado. Eu não tinha chance nenhuma, né? Eu fiquei, me parece que entre os 10 finalistas. Já é extremamente honroso um prêmio nacional ter tido esse realce, né? Uma revista francesa, Jalon, que também andou publicando material meu, poesia minha. Ele está meio avariado por causa dos gatos. Essa aqui é a antologia da poesia mineira no século XX, organizada pelo Assis Brasil, que me contempla também, que me honra com a participação. Bom, acho que o vídeo está ficando muito longo. Eu vou voltar oportunamente para quase que na informalidade de uma conversa, como se eu estivesse aí num café conversando com um amigo, com uma amiga, para passar mais detalhes de uma maneira mais informal sobre minha trajetória literária, poética. Pretendo oportunamente também falar alguns textos em prosa. Espero que vocês gostem e, mais uma vez, me desculpem, os recursos são parcos, mas me parece que o mais importante é realmente divulgar o conteúdo do nosso trabalho. Valeu, gente, obrigado, continue comigo, por favor. Eu peço modestamente que se inscrevam no canal, que me deem essa força. A perspectiva de ver o canal crescer é muito interessante, porque eu lá nem sabia disso, que existe a tal da monetização, e quem sabe a gente consegue alcançar aí um patamar que nos permita também, por que não, né? Já que o trabalho intelectual é tão digno quanto qualquer outro, que a gente consiga aferir algum retorno desse trabalho. Afinal, o lazer, o entretenimento, e eu acho que a poesia, mais do que entreter, ela leva as pessoas a refletir, por que não? É um trabalho como outro qualquer, não é mesmo? Olha, muito obrigado. Oportunamente eu volto aí com mais conteúdo para vocês. Um bom dia.